Olá, buscadores! Este é mais um episódio do programa Investigações sobre Viver. E hoje eu trouxe um tema que eu já abordei ele em outros vídeos, porém eu enriqueci com materiais adicionais e é um tema bem vasto que com certeza não vai esgotar nessa apresentação, mas eu trouxe um recorte conceitual contextualizando ele. A intenção é, posteriormente, em outras apresentações, complementar, trazendo outros recortes pontuais. E o tema é o simbolismo psicológico e mitológico dos super-heróis. O que seria isso, né? Esse tema faz bastante tempo já que eu me interesso por ele, falo sobre ele, e eu noto que, muitas vezes, as pessoas não entendem direito o que eu estou querendo dizer, né? Então, certa vez eu comentei num grupo do saudoso Orkut que os super-heróis eram, né, o renascimento dos deuses, eram novas representações das mitologias na nossa cultura pop, no nosso mundo contemporâneo. E eu lembro que uma pessoa me respondeu assim, que realmente tem alguns heróis, né, que vêm da mitologia, como Thor, por exemplo. Mas ele disse assim, mas eu não imagino as pessoas rezando para o Batman, né? Ó, o Batman me salva, né? na antiguidade. Então, essa pessoa ela não entendeu o que eu estava querendo dizer, né? Eu não estava dizendo que os super-heróis existiam nesse formato, nas mitologias, e que eram cultuados da maneira que são apresentados hoje, mas que eles são representações de símbolos que existem desde sempre e que, com o passar do tempo, eles vão adquirindo novas roupagens. Para embasar a minha apresentação, eu vou trazer alguns autores, vou citar alguns autores, né? Não posso deixar de citar o Jung, o pai da psicologia analítica. Não vou me aprofundar na questão dos arquétipos junguianos, porque eu sei que tem vários vídeos, né, que falam sobre isso e especialistas no assunto, que não é o meu caso. Mas não dá para deixar de citar, então, o conceito de Jung e os arquétipos, brevemente. O que seria isso? Então, Jung dizia que nós temos um inconsciente coletivo, o qual nós partilhamos, toda a humanidade partilha desse inconsciente coletivo. E que, nesse inconsciente coletivo, como se fosse uma grande mente da qual todos nós temos contato, nós partilhamos algumas ideias básicas, algumas ideias primordiais, que ele chamou de arquétipo. E esses arquétipos, aí ele traz vários exemplos, né, vários materiais. Você vai encontrar, geralmente, representado 12 arquétipos junguianos. É muito fácil achar na internet. Tem várias interpretações também desses arquétipos. Varia de um autor para outro. Mas, basicamente, a gente vê 12 arquétipos, né, o mais comum. Aí surge uma curiosidade, né? Porque 12 arquétipos, 12 signos do zodíaco, 12 trabalhos de Hércules. Então a gente começa a perceber que essas representações elas se repetem conforme a temática que a gente aborda. Porque na verdade está falando da mesma coisa, né? Só em linguagem diferente, um formato diferente. Então esse é um tema muito antigo, que está presente em todas as culturas, inclusive na nossa cultura atual, e ele vai tomando diferentes roupagens. Porque esses arquétipos, eles são ideias primordiais, ideias sem forma. Então, os deuses da mitologia não são os arquétipos, eles são representações dos arquétipos. Assim como agora nós temos representações desses arquétipos na cultura pop. Pois bem, então, como funcionam basicamente essas ideias primordiais? Então, todos nós temos uma ideia do que seria mãe, por exemplo, né? Uma ideia básica do que seria mãe. Mas essa figura da mãe, ela pode ser representada de diversas maneiras, né? Na nossa vida pessoal, é a nossa mãe biológica ou quem nos criou.
em um sentido mitológico. Então a gente tem no cristianismo a Virgem Maria, né, e em outras mitologias, né, Iemanjá para os africanistas. Então em outras mitologias você vai ter outras representações. Esse é só um exemplo, né? Existem vários arquétipos, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do sábio, do mago e assim por diante. Então, só para salientar, né, inicialmente, que quando eu estou falando que os super-heróis são novas representações dos deuses, eu não estou dizendo que esse formato específico era cultuado na antiguidade, mas que é uma nova roupagem para ideias muito antigas. Na verdade, não são muito antigas, elas sempre presentes, né? São ideias sempre presentes, porque elas fazem parte da psique humana, fazem parte de como funciona a psique humana, da maneira como nós entendemos o mundo. Esses arquétipos são importantes para que nós consigamos entender o mundo e nos relacionarmos com ele. Outro autor que eu não posso deixar de citar é o Joseph Campbell. Eu tenho aqui o livro mais conhecido, né, do autor, O Herói de Mil Faces. E o Campbell, né, o livro está novinho, ganhei de Dia dos Namorados. O Campbell, ele foi um famoso antropólogo, para quem não conhece, né, e ele originou o que se chama de Jornada do Herói. Essa Jornada do Herói também eu não vou aprofundar nessa apresentação, porque existe muito material vasto para consulta desse tema na internet. É um assunto bem fácil de encontrar referências. Mas, basicamente, relacionando com o nosso tema de hoje, o Campbell, né, no seu estudo antropológico, ele estudou as mitologias de diversos povos, diversas épocas, e encontrou uma linha narrativa comum a todas elas. Por isso, né, o nome do livro, O Herói de Mil Faces. Por quê? Porque é o mesmo herói em todas as mitologias. Por isso, mil faces. Então aqui a gente tem, né, a base do que eu estou falando hoje. Então esse mesmo herói, que é o ser humano, somos nós, né? Porque os mitos, eles falam do ser humano. Eles falam da nossa jornada aqui no mundo. E o que mais poderia ser, né? O que mais poderia ser além da nossa jornada, né? Falar da vida dos peixes, né? Não. Os mitos, eles surgem com os seres humanos falando sobre os seres humanos, né? Essa é a função. Claro que isso não isenta de alguns mitos estarem relacionados a fatos históricos. Por exemplo, a Guerra de Troia, que durante muito tempo se acreditou ser somente um mito, né? Posteriormente se encontrou a cidade de Troia e etc. As ruínas, né? Então a guerra realmente existiu, a cidade realmente existiu. Hoje se sabe disso. Porém, será que a guerra foi exatamente como os poemas da Ilíada descrevem? Ou será que ali, né, você tem muitas representações alegóricas? Então, segundo Helena Blavatsky, né, a mãe da teosofia moderna, alguns chamam também da mãe do ocultismo, né, moderno, ela diz que os mitos, basicamente, 50% alegorias, 50% relacionados a acontecimentos históricos. Mas, muito bem, chegando, então, a um período mais recente, como que nós chegamos nisso, né? Como que os deuses voltaram a ser representados na nossa cultura pop? Como que isso aconteceu? Segundo o autor desse outro livro que eu tenho em mãos aqui, em português ele está intitulado Nossos Deuses São Super-Heróis. O título original dele seria algo como Nossos Deuses Usam Colã, que é a roupa que o super-herói usa, né? Que lá nos primórdios foi inspirada nas roupas dos artistas circenses, né? Aquelas roupas coladas. Segundo o autor, ele traz um panorama do século XIX, onde teve uma eclosão, né, do ocultismo, uma popularização do ocultismo. Esse era um tema de muito interesse, né, no século XIX. Você teve ali o advento do movimento espiritualista norte-americano, inicialmente com as irmãs Fox, e posteriormente com várias outras pessoas, onde inclusive Allan Kardec foi investigar, Helena Blavatsky foi investigar, né? Várias figuras daquela época foram investigar e acabaram originando dessa pesquisa sistemas filosóficos, né? que surgiram e que existem até hoje no mundo, como o Espiritismo e o movimento teosófico. E nós tivemos outros autores também, outros textos que inspiraram
os artistas, os criadores dos super-heróis das comics norte-americanas no início do século XX. Então a gente está falando de algo que aconteceu no final do século XIX e que inspirou os artistas no início do século XX. Então é um período de tempo próximo e que estão relacionados. Tem uma obra, ela, até hoje, né, você encontra em língua portuguesa, é fácil de achar, que é a obra do Edward Bauer, que é a obra sobre os Vril. Helena Blavatsky chega a citar essa obra, dizendo que é muito semelhante ao conceito orientalista de Arhat, Mahatma, os imortais do Himalaia, né? Então, aquele estado de realização pós-humano, que é descrito no budismo, né? Segundo o budismo, o Buda, ele não era um ser especial, um avatar, um deus renascido. Ele era uma pessoa como nós, mas que atingiu um estado de consciência superior. É o princípio também dos Siddhas, né? Ou aqueles que desenvolvem os Siddhis. Enfim, a Índia está recheada dessas histórias, não só a Índia, outros lugares também do mundo, né? Desse estado, né? Nirvana, Satori, enfim, Samadhi, tem várias palavras, né, para essa realização interna, e que ela é apresentada na literatura. Então, nesse livro, né, o Vril, esse conceito fala sobre uma humanidade, uma raça superior. A gente encontra esse conceito aparecendo novamente com Nietzsche, né, o famoso filósofo. Quando em Assim Falou Zaratustra, ele fala sobre o conceito de Übermensch, né, que a tradução seria algo como além-homem ou super-homem. Notaram a relação, né? Segundo o Christopher Knowles, que é o autor do Nossos Deuses São Super-Heróis, ele diz que está diretamente relacionado, né? Então, o conceito do Nietzsche com a criação do Superman no início do século XX. Embora os criadores do Superman, eles atribuem a outras inspirações mitológicas, que eu já vou citar, porém, ele diz que o nome Superman provavelmente venha do conceito de Übermensch do Nietzsche. Bom, aqui, essa apresentação, eu vou focar nos super-heróis das comics norte-americanas, né? Mas esse conceito poderia ser expandido a outros personagens da cultura pop, tranquilamente. Eu vou focar nesse tópico em específico porque foi onde eu me debrucei na minha pesquisa. Tem livros sobre isso, é um assunto que já é mais fácil você encontrar referências a esse respeito. Mas, por exemplo, existem outros deuses na cultura pop, por exemplo, até alguns que viram piada de internet, né, brincadeiras de internet, memes. Por exemplo, a Igreja do Goku. Quem nunca ouviu falar, né, da Igreja do Goku? O Goku é um personagem de um anime, né, o Dragon Ball, que é um anime bem bacana, né? Eu não assisti todos os episódios porque é muito longo, tem muito episódio. Tem o Dragon Ball Z e assim por diante. E centenas, né, de episódios, é um anime de muito sucesso no mundo inteiro. E o Goku, ele tem poderes além da imaginação, né? Ele é que nem como se fosse o Superman, né? Ele pode destruir o planeta ali naquele mundo fictício, naquele mundo de fantasia. É uma fantasia, né? Mas, por ele ser tão poderoso e por ser um personagem tão popular, o pessoal cria, né, a brincadeira de a Igreja do Goku, vamos rezar para ele e tal, né? É uma brincadeira, mas que reflete um fato, porque, de alguma maneira, ele representa realmente um poder divino. Ele representa realmente essa divindade oculta no ser humano, ou latente, né? A palavra latente é aquilo que está adormecido, está ali, mas está adormecido, né? Tá aguardando para ser despertado, que é o que falam várias tradições a esse respeito. Então, nós temos deuses na cultura pop e nós temos heróis nas mitologias antigas, né? Na mitologia grega, por exemplo, nós não temos só deuses, nós temos heróis. Temos o Teseu, por exemplo, que lutou contra o Minotauro. Temos o Hércules, né, que realizou os 12 trabalhos. Então, você nota que você tem essa figura do herói desde sempre. E os heróis mitológicos, assim como os heróis da cultura pop, eles têm capacidades sobre-humanas. Então, esse não é um assunto novo, né? É um assunto que, de tempo em tempo, ele ressurge
só muda a maneira como ele é representado. Falando em diferenças narrativas, também muda a maneira como nós hoje contamos as histórias. Nos primórdios, e claro que ainda utilizamos, né, a contação de histórias de maneira verbal, né? Então a oralidade, né, a tradição oral é muito importante ainda para o ser humano, obviamente. Estou fazendo isso agora, né? Mas hoje nós temos também outras maneiras de contar a história. Originalmente era só tradição oral. Citei agora há pouco a Ilíada, né, que narra a Guerra de Troia, os 10 anos da Guerra de Troia. A Ilíada, originalmente, ela foi transmitida oralmente, por isso que ela está em versos, porque os versos são mais fáceis de serem memorizados. O mesmo aconteceu com a epopeia hindu, né, do Mahabharata, da onde vem o Bhagavad Gita, né, que é um poema, um trecho do Mahabharata, a grande epopeia hindu. O mesmo aconteceu com outras tradições também, né? Então você tinha uma tradição oral, era assim que se contava histórias originalmente, só assim, né? Ainda é contado assim, mas hoje tem outros meios. E posteriormente iam para o papel. Então, o segundo método, né, com o surgimento da escrita, você tem então o texto escrito. E hoje nós temos outros recursos midiáticos. Eu li recentemente que esse ano, 2022, mais de 50% do público no cinema foi assistir filmes de super-heróis. Claro que isso se deve a vários fatores, né? Fatores de marketing, de uma indústria, né, muito poderosa, né? Grandes empresas que realizam campanhas de marketing e divulgação bem agressivas e fortes, né, com grandes investimentos. Se deve a isso também, obviamente. Mas eu entendo que existe também, e reflete também, uma necessidade latente em nós, que é justamente ouvirmos essas histórias mitológicas. Né? A gente tem essa necessidade, porque essas histórias mitológicas falam sobre a nossa jornada interna, né? Sobre a vida da nossa psique, o funcionamento da nossa mente, das nossas emoções. E para quem acredita em algo transcendental, também fala sobre esse caminho, né? Essa jornada da alma humana. Então, eu diria que o cinema, ele é nada mais que uma ferramenta para contar histórias, é isso que ele é, né? E no caso de deuses, que não surgem só nos super-heróis, né? Se a gente pegar filmes, outros gêneros de filmes, né? Se a gente pegar Velozes e Furiosos, né? Eles quase têm capacidades sobre-humanas, né? Pegam um carro e vão para o espaço. Então você vê que essa coisa do herói, né? Existem vários filmes de ação dos anos 80, né? O Rambo, né? Que luta sozinho contra um exército, não leva nem um arranhão, né? Ele é um super-herói, não é uma pessoa comum, né? Uma pessoa normal não consegue fazer aquilo ali. Então é um mito de herói, mesmo que não tenha mesmo que não seja classificado como super-herói ou como um personagem mitológico, mas ele né? Ele representa. Para a nossa psique, ele está fazendo essas analogias e representações que são necessárias para a nossa saúde psíquica. Isso é importante, né? Então, a gente ter contato com essas representações é importante para a nossa saúde mental, emocional e espiritual, para quem acredita, né? Então, eu diria, em outras palavras, que o cinema, de certa maneira, ele é uma fábrica de sonhos. Nós sonhamos coletivamente com uma história. A gente vai lá para sonhar em conjunto. Nós sentamos uns ao lado dos outros para ter um sonho coletivo. E como diria o Campbell, né, ele diz que os mitos, eles têm a mesma origem, eles surgem da mesma fonte de onde vêm os sonhos, né, que é o nosso mundo onírico. O nosso mundo onírico que é um arcabouço, né? O nosso subconsciente é um arcabouço de todas as informações que nós absorvemos durante toda a nossa vida e também as informações genéticas, né? Então a questão do inconsciente coletivo, né? Tem essas ideias primordiais que a gente herda dos nossos antepassados, segundo Jung, né? Então
ele diz que os mitos nós não podemos prever de onde eles vão surgir. Agora estão surgindo na cultura pop, né? Nós não podemos prever onde eles vão surgir, porque eles assim como eu não posso adivinhar o que eu vou sonhar amanhã, né? Então os mitos eles estão sempre reinventando, eles estão sempre encontrando uma nova roupagem periodicamente. Bom, um pouco sobre o ocultismo no universo das comics, né? Então, se a gente pensar no surgimento dos super-heróis, das histórias em quadrinhos, no mercado norte-americano, no início do século XIX, segundo o Christopher Nolan, ele diz que a maioria, quase todos os quadrinistas desse momento inicial eram judeus, né? E a maioria deles eram cabalistas. A Cabalá, para quem não conhece, é o lado esotérico, é o lado místico, né? O misticismo do judaísmo. Então nós iremos encontrar referências, e eu vou citar algumas delas nessa apresentação, quanto aos mitos da tradição judaica, né? Existem muitas referências, muito presente. E ele diz também que muitos desses quadrinistas, além de serem judeus, e a maioria cabalistas, mas tinham muitos também que eram Rosacruzes, outros que eram teosofistas, vários eram também da maçonaria. Então, várias tradições filosóficas, místicas e espirituais que trazem essa questão do simbolismo, né? Então, a psique desses artistas estava recheada desses símbolos. E eles sabiam que eles estavam reproduzindo, eles sabiam que eles estavam trazendo referências diretas, né? Talvez muitos quadrinistas hoje não tenham consciência disso, mas nesses primórdios eles tinham consciência do que eles estavam recriando os deuses, né? Inclusive tem uma fala do Jack Kirby. O Jack Kirby, ele junto com o Stan Lee, criou boa parte dos super-heróis mais conhecidos, né? O Jack Kirby era o ilustrador e o Stan Lee o roteirista. Então eram duplas de criação. Inclusive o Jack Kirby chegou a trabalhar nas duas maiores editoras norte-americanas, né? A Marvel Comics e a DC Comics. E ele criou heróis e vilões em ambas, né? Ele é o grande responsável pelos universos cósmicos dessas editoras, né? Criou o Surfista Prateado, Thanos, Darkseid, Celestiais, né? Então toda essa parte mais mítica nos quadrinhos, o Jack Kirby ele criou a maioria lá nos primórdios, né? E ele tem uma frase que é a seguinte: nasci em uma era sem referências mitológicas, me vi obrigado a recriar os deuses. Então veja que, por essa afirmação, a gente percebe que o Jack Kirby ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava recriando os deuses. Assim como eu vi em uma entrevista que o George Lucas, né, o criador de Star Wars, ele também sabia que estava recriando os mitos em Star Wars, né? Jack Kirby foi pupilo, protegido do Joseph Campbell. Tamanha era a proximidade e intimidade deles que na entrevista o George Lucas chama o Joseph Campbell de Joey, né? Porque eles tiveram uma relação íntima, próxima, onde ele aprendeu sobre os mitos. Inclusive tem entrevista do próprio Joseph Campbell falando sobre Star Wars, né? Mas isso fica para uma próxima apresentação, de maneira mais detalhada. Um outro autor que é importante nesse tema é o Alan Moore, que muitos conhecem, né? É considerado por muitos o maior roteirista da história das comics, né? Hoje ele não escreve mais para quadrinhos, ele está focado em livros e outros projetos. E ele é conhecido também quando ele chegou aos 40 anos, ele diz, né, que ao invés de chocar a família com uma crise de meia-idade, ele preferiu se tornar um bruxo, né? Então ele é um ocultista assumido. Isso pode ser... ele fala sobre isso no documentário The Mindscape of Alan Moore, que é fácil de encontrar no YouTube, né? E ele também diz, nesse documentário, que a mitologia é como um alfabeto divino. E que no Ocidente, com o advento do monoteísmo, né, você retira essas referências mitológicas, só tem um Deus, né? Então você perde as referências mitológicas. E ele diz que
o monoteísmo transforma a mitologia em uma música de uma nota só, né? Só tem uma nota, só bate na mesma tecla, e que é insuficiente para alimentar essa nossa necessidade psíquica. Claro que algumas religiões, posteriormente, trazem novos panteões, né? A gente vê a Igreja Católica, que é monoteísta, mas você tem um panteão de santos, né? Um panteão de anjos e outras figuras, justamente para rechear esse nosso universo imaginativo que é necessário. Bom, agora eu vou falar de algumas representações comuns das comics e vou trazer algumas analogias aqui, algumas observações, né? Então, um estereótipo comum das comics é o do cientista maluco, né? Sempre tem um vilão que é um cientista maluco, né? Desenho animado hoje sempre tem, né? O cientista maluco. E o mais comum do super-herói é que ele seja representado de maneira mais divina, enquanto que o cientista maluco é representado como um ser humano, né? Ele não tem superpoderes, mas ele usa a tecnologia, ele usa suas ideias para combater a divindade, para combater essa representação mitológica, divina. Por que isso? Porque isso representa muito da realidade, né, do início do século passado e que se reflete até hoje na nossa cultura. Então, as crenças da época, né? Então, que você tem a negação da religião com o positivismo, né? A visão do positivismo, né? Que rechaça a questão da religião. Hoje, a relação ciência e religião é um pouco diferente daquela época, né? Você tem estudos sobre religiões no meio acadêmico, mas naquela época era um pouquinho diferente, tinha essa briga, né? Esse conflito que ainda até hoje existe para muitas pessoas. A gente ainda vive reflexos disso, né? Então, o que representaria esse cientista maluco, esse vilão? A gente pode encontrar essa simbologia no próprio Lex Luthor, né? O vilão do Superman. Então, o Superman, depois eu vou falar mais dele, né? Mas ele é Deus, ou o Salvador, o Messias, e enquanto o Lex Luthor é um ser humano que usa de malícia, de inteligência, de tecnologia, de recursos financeiros. Então, ele usa esses recursos humanos quando não estão inspirados por uma ideia nobre, né? Não estão inspiradas pela nobreza. Então, o que a gente tem, quando a gente tem a tecnologia que não está relacionada com ideias mais nobres, né? Com a empatia, com a ideia de fraternidade, nós temos guerras, né? Nós temos máquinas de guerras, nós temos armas cada vez mais potentes, armas cada vez mais eficientes, métodos de matar cada vez mais eficientes, né? Armas biológicas, armas químicas, bomba atômica. Então veja, o século passado, depois eu vou falar mais sobre isso, é o século do átomo, né? A gente descobriu ali como romper um átomo, né? Foi uma coisa incrível. E com isso você pode gerar energia limpa, energia quase eterna ali, né? Porque a quantidade de energia gerada é incrível, né? Então é algo que ecologicamente é bem interessante. Mas ao mesmo tempo você pode criar armas, né? De destruição em massa. Então esse é o cientista maluco, né? O cientista maluco, esse estereótipo, né, do vilão, ele é o ser humano que não transcende, não estando dotado de um ideal mais nobre. Quando nós estamos nesse caminho, né, da descoberta científica pela descoberta científica, então nós estamos sujeitos a nos corromper, a cair, né? Então esse ser humano que não transcende é esse vilão. O século XIX, como eu acabei de falar, ele é o século do átomo, né? E isso está muito representado nas comics. Você tem vários heróis que a origem dos poderes ou é uma explosão de uma bomba atômica ou algo parecido, ou é a radiação, né? Você tem, por exemplo, os X-Men. Os X-Men são os filhos do átomo, né? São chamados dessa maneira, porque, segundo, né, a história ali, devido à radiação à qual foram expostos, eles adquiriram superpoderes, né? Na vida real, a pessoa ia adquirir câncer, né? Não ia adquirir superpoderes, mas
Isso tem muito a ver também com a crença. Quando se descobriu essa questão da radiação no século passado, no início não se sabia dos malefícios. Inclusive é possível encontrar fotos e vídeos de cientistas com objetos radioativos, né, brilhando, encantados com aquilo. Se acreditava, por exemplo, que a radiação poderia realizar curas milagrosas, né, e depois descobriram que não era bem assim. Mas essas histórias refletem todo esse Zeitgeist, né, todo esse espírito da época do século passado, início do século passado, está representado nas comics. Inclusive, falando nos X-Men, seguido, né, eles são referenciados como filhos do átomo ou os seres humanos do futuro, né, o novo passo evolutivo da humanidade. Então veja que tem uma referência direta ao conceito de Vril, né, da obra do século XIX que eu mencionei agora há pouco. Então essa questão de pós-humanidade, né, está dentro de novo do conceito de Habermas, do Nietzsche. Isso se repete nos quadrinhos, né? Um outro personagem que eu gostaria de falar hoje é o Incrível Hulk. Por quê? Porque a gente está falando da Era do Átomo, né? Inclusive eu vi essa semana uma capa, né, de uma revista nova do Hulk, onde ele está dando um soco no solo e a onda parece muito com a explosão de uma bomba atômica, né? Então o Hulk ele representa muito isso, ele representa o poder da bomba atômica, né? Até porque os poderes dele foram adquiridos assim, é uma explosão. Então tem vários símbolos aqui, vamos dissecar, né, esse simbolismo. Primeiro, ele é uma bomba atômica, né? Ele nos quadrinhos e mesmo no cinema, ele é perigoso, né? Ele perde o controle e é aquele poder incontrolável, aquele poder que pode destruir uma cidade, um país, né? Ou pode ser usado de maneira benéfica. É bem isso, é como se fosse um conhecimento que, uma vez controlado, uma vez com autocontrole, é o poder do ser humano, né? Uma vez com autocontrole, ele pode trazer resultados benéficos, mas, se descontrolado, ele causa grandes estragos, né? E, por curiosidade, nessa capa desse quadrinho, embaixo está escrito assim: será que o Hulk existe para nos proteger do Banner, né, o Bruce Banner, o alter ego humano dele? Aí eu lembrei que o Bruce Banner, ele é um cientista, né, o alter ego do Hulk é um cientista. Aí de novo a gente volta para aquela ideia, né, do cientista maluco, né? Então ele na verdade ele que criou a bomba que gerou o Hulk, né? Então ele é o causador da destruição, né? Porque o Hulk não existia, ele que criou, foi o Bruce Banner que criou. Então, aquela questão do conhecimento é mal aplicado. O Christopher Nolan, ele diz, né, que o Hulk, assim como vários outros personagens das comics, ele é um golem, né? O golem é uma figura mitológica importante para os judeus, e que geralmente é esse monstro, né? Então, o Coisa do Quarteto Fantástico, essa criatura que ela é grotesca, é grande, é forte, né? E ela é criada, né? O Golem é criado do barro. Tem outros personagens, né, que a sua origem está relacionada diretamente, como a Mulher Maravilha, né, que originalmente nos quadrinhos, hoje acho que é representado de maneira diferente, mas ela foi criada do barro também. E tem a ver, né, com o Gênesis, né, da Bíblia também, enfim, tem várias relações com essa tradição, né, a tradição dos antigos hebreus. Sim, o Hulk ele é uma representação de um golem, né, um monstro sem mente, né, ele só tem aquele poder de destruição, mas também é nítido que ele foi inspirado em Um Médico e o Monstro, então que de novo traz essa dualidade, né, do cientista e o monstro que habita dentro dele. Né? Porque os monstros do mundo real, do mundo onde nós vivemos, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos quando corrompidos pelo poder que nós temos. Falando de novo do Lex Luthor, né? O Lex Luthor não tem só inteligência, ele tem dinheiro também, né? Então o recurso financeiro é um poder, né, nesse mundo, né? E quantas pessoas usam de maneira inadequada, né? As pessoas poderiam terminar com a fome no mundo, mas preferem se dar alguns luxos, né, e enquanto metade da humanidade passa fome, né? É complexo. E quem observar os traços, né, das primeiras ilustrações do Incrível Hulk, ele nitidamente é inspirado também na obra de Frankenstein, né?
Que, de novo, você tem um cientista criando um monstro. Então, que também é um golem, né? Também é um golem. E você tem essa questão da força, né? Do poder descomunal descontrolado, né? Mal direcionado. Nós temos deuses disfarçados nos quadrinhos, né? Então esses que você não percebe no primeiro momento, mas se você vai observando, investigando, você encontra as referências mitológicas, e outros que são explícitos, né? Então, dos disfarçados que eu fui perceber só quando eu li o livro, é bem óbvio, mas eu não tinha percebido, é o Gavião Negro da DC Comics, que o autor chama no livro de Super Horus. Quando eu li, eu pensei, poxa, é verdade, né? É o Horus descrito ali, né? Um deus egípcio. E está aí, né? Nos desenhos animados, vai estar no cinema agora, em breve, né? Tem um filme aí que ele vai aparecer. E tem outros deuses assumidos, né? Como a Mulher Maravilha, que é uma amazona, né? Que também... Na mitologia grega e romana, você tem a figura das Amazonas, a Diana, né, era uma divindade que você, inclusive, tinha lá uma das 7 maravilhas do mundo antigas, tinha a estátua da Diana. Outro símbolo mitológico, né, bem comum dos quadrinhos e que também foi para o cinema, é o duelo entre 2 heróis da Marvel Comics, que sempre me intrigou muito, que é o Hulk e o Thor. Por que me intriga bastante? Porque eles são 2 representações muito significativas. O Hulk, além dos símbolos que eu já mencionei, também tem o fato de que nos quadrinhos ele é a mente infantil do Banner, né? Do ser humano. Então o Banner ele sofreu uma infância violenta. Ele tinha um pai que batia nele, né? Tratava ele mal, e ele ficou com aquele trauma de infância. E quando o Hulk se manifesta, o Hulk é essa criança ferida. Tanto que ele fala como se fosse uma criança, né? Ele fala de maneira monossilábica, ele fala como se fosse uma criança pequena. E ele é uma criança pequena, é a mente de uma criança irritada. E isso representa também o nosso lado infantil, né? Nós, perto dos deuses, perto dos sábios, perto dos budas, somos como crianças. Crianças feridas, né? Nós estamos magoados porque o mundo foi injusto conosco. E muitas vezes manifestando essa fúria, essa ira, né? Representações que a gente encontra nos 7 pecados capitais, né? Então, essas virtudes negativas, a gente causa danos ao mundo. Então, o Hulk é isso, né? É esse lado animalesco, esse lado instintivo, esse lado infantil, sem maturidade e com o poder da ciência, né? Com o poder de destruição da bomba atômica em mãos. É o que a Blavatsky dizia, que o ser humano, com o conhecimento científico, mas sem um ideal nobre, era como uma criança brincando com pólvora, né? E literalmente. Estamos brincando com coisas bem piores do que pólvora, né? E o Thor, né? O Thor, bom, é uma divindade mitológica, né? Mitologia nórdica. E nos quadrinhos, né? Ele é chamado, às vezes, pelos inimigos de portador da luz, né? Porque ele tem o martelo encantado, o Mjolnir, né? Que brilha, que invoca raio. Então, eu já vi histórias que os vilões dizem assim, né? Eu não tenho medo da sua luz, né? Então, ele é o lado divino do ser humano, né? Então, esse duelo entre o lado mortal, desequilibrado, né? Que não transcende, com o poder de destruição, enfrentando o nosso lado divino, o lado da nobreza, né? Então ele é de uma raça nobre, ele é da raça dos Aesiris, né? Na mitologia nórdica, né? Os Asgardianos. E esse duelo me lembra muito alguns textos místicos, como o Bhagavad Gita, né? Que já foi citado aqui, que é aquele diálogo, né? É uma guerra, né? O Bhagavad Gita é a canção divina, né? Ela narra uma guerra entre os Kauravas e os Pandavas, e tem o Krishna ali no meio, né? Orientando o Arjuna. Então, o lado divino orientando o lado mortal em um conflito, em um combate. Então, é possível de relacionar. Bom, eu deixei por último
o super-herói que eu considero assim o mais rico em referências mitológicas, né? E ele também é bem significativo porque ele é o primeiro super-herói das comics nesse formato, né? Esse formato super-herói dos quadrinhos norte-americanos, ele é o primeiro, né? Foi criado na década de 30 do século passado, que é o Superman. Então, como eu já disse, Superman, o nome provavelmente foi inspirado no Übermensch, né? O conceito do Nietzsche, e os autores, né, eles admitiram que eles se inspiraram também em duas figuras mitológicas. Uma delas é o Hércules, né, mitologia grega. Então veja, o Hércules ele é filho de Zeus, né, com uma mortal, então ele é um semideus, né, é um herói. E então ele tem essa questão do lado divino e do lado humano. O Superman, ele tem um alter ego, né? Ele tem um disfarce humano. Isso é curioso, né, no símbolo do Superman, que ele não se transforma, diferente de outros heróis, né? Ele é uma divindade, mas ele veio das estrelas, inclusive, né? Ele veio do lugar desconhecido. O Campbell, né, ele diz que o herói, ele sempre vai para o mundo desconhecido. Então, na antiguidade, quem morava no sul, o herói ia para o norte. Quem morava no norte, o herói, nos mitos, ia para o sul. Aí ele diz, né, hoje nós conhecemos o mundo inteiro, então só restou jogar o herói no espaço. Por isso, o Star Wars, né, do George Lucas, né, ele jogou o herói no espaço, que é onde a gente não explorou ainda, é onde a gente não conhece. E o Superman vem do espaço. Ele é um filho das estrelas, né? Então, tem vários simbolismos aí. Então, ele foi inspirado em Hércules e também em Sansão. Um personagem bíblico aí, né? O Sansão, que inclusive, né, o nome dele significa filho do sol. Então vejam que ele é uma divindade solar, assim como vários símbolos, né, da antiguidade, assim como Ra dos egípcios, né, Mitra dos babilônicos, dos sumérios, né? Enfim, então você tem várias divindades, né? O próprio Jesus, né, muitos descrevem, né, como uma divindade solar, uma representação solar. Né? O Sol, na antiguidade, sempre foi a divindade máxima, né? E para muitas pessoas até hoje. Então, fisicamente, né, ele é a fonte da nossa vida. Aí, né? Se o Sol não nos fornecer energia, não sustentar a nossa órbita, a vida no planeta acaba. Né? Então, a gente depende, né, do astro-rei. Então, ele representa essa divindade. Os poderes do Superman vêm do Sol. Né? Sem o nosso Sol, o Superman não tem poderes. Então, veja como ele é a representação de uma divindade solar. E, ao mesmo tempo, ele representa um outro arquétipo, não só ele, claro, né? Vários heróis representam esse arquétipo, da mitologia hebraica, que é o Salvador. Né? Então, na cultura judaica, você tem essa questão do Messias, do Salvador. O Christoph Knowles, ele diz, né, que a única diferença entre o Salvador bíblico e o Salvador das comics é que né, ele é um salvador, como diria o Campbell fala sobre isso também. Você tem o herói espiritual, como Jesus, Buda, Maomé, né? Então aquele herói que nos leva a um caminho melhor, espiritualmente falando. E você tem o herói físico, como seria um soldado, por exemplo, né? Então salvar uma vida, um ato heróico, né? Salvei uma vida, salvei várias vidas. Então os heróis dos quadrinhos, eles oscilam, né? Eles oscilam entre essas duas representações, porque o Superman também tem esse lado da nobreza. Ele nunca mente, né? Disse a Lois Lane em um dos filmes de adaptação, né, cinematográfica. Ele nunca mente, então ele tem essa questão da nobreza, né? Ele é imaculado, ele é incorrompível, incorruptível, né? Então não é só a questão da força física, né? Inclusive eu diria que o grande dilema do Superman não é a questão do poder, né? Muitos heróis é a questão do poder. Eu tenho que ficar mais poderoso para vencer tal desafio. Mas do Superman não, porque ele já tem todo o poder. O dilema dele é espiritual, é filosófico, é o que fazer com esse poder, né? É quando agir, quando não agir, quando não exagerar, né? Porque o poder dele é muito grande.
E existem outros elementos, né, nessa criação. Os criadores, eles estavam muito inspirados, né, quando criaram o Superman. Deram início a uma era aí da cultura pop, né, que quase 100 anos aí a gente continua, cada vez tem mais super-heróis e cada vez mais representações deles. Não foi ao acaso, né. Por exemplo, o nome dele kryptoniano é Kal-El. El, na mitologia judaica, hebraica, né, é Deus, né? El é Deus. Então, todos os anjos, os arcanjos, o nome deles termina com El, né? Gabriel, né, que significa da casa de Deus, né? Então, ele é um Deus, ou um anjo, ou um arcanjo, né, na Terra. Veio do céu, veio do espaço. E o seu próprio nome, né, Kal-El. Então, é um nome angelical. E ele vem do planeta Krypton. Né? Krypton vem de cripto, que significa secreto, oculto. Então, o Superman, ele vem do mundo oculto. Ele vem do mundo secreto, porque ele é essa divindade, né, escondida que habita em todo ser humano. Então, o próprio nome do planeta dele já está nos dando a dica, né, do que ele está fazendo aqui. E outras questões, né, que eu fui percebendo, fazendo essa análise mais mitológica, mais simbólica, mais esotérica, os poderes dele, né? Então, por exemplo, a visão dele, ele consegue enxergar através das paredes, ele consegue enxergar dentro do corpo de um ser humano. Aí eu fui percebendo, né, que tem no esoterismo tem a descrição, na tradição da Índia, tem a descrição dos Siddhas, né, do Siddhar, que é quem desenvolve os Siddhis, né? Os Siddhis são poderes, né, que o ser humano pode vir a desenvolver. E um dos Siddhis descritos nas literaturas orientais e posteriormente ocidentais também é a clarividência, né, ou a vidência. Você tem outros heróis que apresentam isso também, como o Doutor Estranho, né, que agora tem um terceiro olho. Enfim, em outra apresentação posso detalhar mais sobre isso. Mas voltando ao Superman, Superman é um clarividente. Então ele tem um poder que é um poder descrito nas literaturas ocultistas, né? Então, muito provavelmente os criadores tiveram contato com essa literatura, porque no final do século XIX era muito popular. Esses textos ocultistas eram muito populares, e no início do século XX também. E eles criam um herói que tem um poder que é descrito nessa literatura, né? Ele é um clarividente, ele enxerga através das paredes, dentro das pessoas, né? Então, não é só um poder físico de destruição, né? Ele tem um poder de buscar conhecimento, né? Ele consegue perceber coisas que os outros não percebem, assim como é descrito em vários textos espirituais, místicos e assim por diante. Ele também tem uma super audição, né? Ele tem várias coisas super, né? Então ele tem supervisão, super audição. Então ele é como se fosse um telescópio humano, né? Um radar humano. Ele consegue perceber tudo o que está acontecendo ao redor e mesmo à distância. Que aí lembra muito textos de místicos falando sobre visão remota, né? Você conseguir perceber algo à distância, enfim. Tem muitas representações, né, nesse sentido que a gente pode relacionar. Um outro detalhe é que quando ele é o Clark Kent, quando ele veste o alter ego, quando ele é um Deus que se disfarça de ser humano, né? Tem vários textos que falam nesse sentido, né? Então, que nós não somos seres humanos tendo uma vida espiritual, né? Mas espíritos tendo uma vida humana, né? Platão falava sobre isso, né? Então que nós viemos das estrelas, né? Tivemos uma vida nas estrelas e quando viemos para cá a gente esquece dessa nossa origem divina. Então o Superman também, ele veio das estrelas, né? E quando ele é o Clark Kent, como que é a personalidade do Clark Kent? Principalmente naqueles filmes da década de 70, mostravam muito isso. Ele é tímido,
ele é atrapalhado, ele é inseguro, ele não consegue falar com a Lois Lane, né? Ele é apaixonado pela Lois Lane, mas ele não consegue dizer isso para ela, porque ele se atrapalha todo, né? Então, quando essa divindade está na sua vestimenta humana, está no seu disfarce humano, então ele deixa, né? Ele abandona aquele ideal de perfeição. Ele é aí o mito, né? Da queda dos anjos, né? Então, os anjos caídos. Então, ele é um anjo caído. Clark Kent é um anjo caído, né? Ele está vivendo entre nós. Mas ele não deixa de ser uma divindade. Bom, para finalizar, eu poderia citar aqui algumas obras de referência, né? Obras que abordam mais esse lado mitológico, que nem todas as obras abordam com bastante ênfase esse lado mitológico, né? Mas tem alguns artistas, por exemplo, o Alex Ross. O Alex Ross, ele faz pinturas, né? Ele é um arte finalista, só que ele faz as pinturas incríveis, hiperrealistas, que já foram usadas, inclusive, no cinema, em material de divulgação dos filmes. E ele é um adepto dessa teoria mitológica, né? Dos super-heróis. Então, tem várias obras dele, como, por exemplo, a Terra X, da Marvel Comics, que aborda muito essa questão mitológica, né? Você tem o Reino do Amanhã, também ilustrada por ele, da DC Comics, que também é profundamente mitológico. Você tem Marvels, também ilustrada por ele, né? Ele é o principal expoente aí dessa caracterização mais mitológica, né? dos super-heróis. E você tem uma obra que é o Astro City, acho que muitos não devem conhecer, né? Que o curioso dessa obra, antes de eu falar do Astro City, queria citar mais uma, Superman All-Star, né? Essa obra é incrível e ela mostra bem essa representação do Salvador, né? do Superman. E no Astro City você tem o quê? Você tem um Superman genérico, você tem uma Mulher Maravilha genérica, você tem vários heróis genéricos, que isso é comum a gente ver em várias adaptações, né? O pessoal cria mais do mesmo, né? Vai repetindo aquela fórmula com um nome diferente, uma diferenciação. E você tem o Samaritano. O Samaritano é o Superman do universo Astro City. Então veja, Samaritano totalmente, né, relacionado novamente com heróis personagens bíblicos, né? Então, está presente, esses simbolismos estão presentes. Mas o que eu queria falar do Astro City é que é uma boa representação, como você cria uma história nova, com personagens novos, mas você entende aqueles símbolos. São os mesmos símbolos, né? Então, esses mitos, esses gatilhos psicológicos, a maneira como eles vão ser representados, a gente pode ir modificando isso à exaustão, né, continuamente. Então, nós podemos criarmos, inclusive, a nossa própria mitologia pessoal, né? Símbolos que são significativos para nós. Muitos fazem isso, né, com as religiões, né? Pega algo de uma religião aqui. No Brasil é comum a múltipla pertença, né? Dupla pertença ou múltipla pertença religiosa, que é a pessoa que frequenta mais de uma religião. No Brasil é comum, inclusive, isso, né? A pessoa é católica, mas vai no centro espírita, né? Ou vai no terreiro, ou vai no Hare Krishna, no Jorei e assim por diante. É algo comum, faz parte da nossa cultura, né? Em vários lugares do mundo, mas não em todos os lugares do mundo. No Brasil é bastante comum. E assim também é possível nós extrairmos símbolos, não só dos mitos, mas também da própria cultura pop. Símbolos que são importantes para nós. Às vezes fazemos isso inconscientemente, muitas vezes fazemos isso inconscientemente, né? Tem pessoas que idolatram Star Wars, por exemplo, e gastam muito dinheiro com bonequinhos, né? Com representações do Star Wars ou do O Senhor dos Anéis, né? Que é uma obra incrível, né? Do Tolkien, é muito importante, né? Para os nossos tempos, né? Uma obra do século passado também, que também daria para fazer uma apresentação super complexa e completa sobre, né? Porque é muito rica em questões mitológicas e psicológicas. Então as pessoas elas se referenciam para elas de uma maneira devocional sem perceber.
né? Acontece com os ídolos também, artistas, né? Então nós estamos nos devotando a essas figuras da nossa cultura de maneira geral, de maneira devocional, inconscientemente. Então a gente pode perceber esses símbolos, o que funciona para nós, o que não funciona, e a gente pode, inclusive, fazer a nossa própria mitologia. Por que não, né? O importante é que funcione e que nos ajude na manutenção da nossa saúde mental, emocional, física, espiritual. Obrigado por atenção e até nosso próximo encontro.